Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Marcos capítulo 10, versículo 1, que diz assim: casamento e separação. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez, grande multidão chegou-se a ele e, como era de costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se da sua esposa? Inquiriu-lhes Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu Jesus: Moisés vos deixou escrito essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Desta forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Porquanto o que Deus uniu, não se separa o humano. Mais tarde, quando estava em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar da sua esposa e se unir a outra, estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, uma mulher se divorciar do seu marido, se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Amém, né? Aqui os discípulos estavam ali com Jesus, né? E a multidão também estava. Mas no meio da multidão tinha os fariseus, e os fariseus sempre indagavam Jesus. Mas o que é interessante é que parece que era permitido, né, eles indagar para que hoje nós pudéssemos ter esse entendimento, né? E aqui fala sobre casamento e separação. E aqui Jesus começa a ensinar ali para a multidão. E os fariseus que estavam ali, eles perguntam, né? Mas Moisés ensinou assim. Foi deixada uma carta, né? E o interessante é que esta carta foi deixada assim, os mandamentos foi deixado sim, mas por causa da dureza do coração do homem, né? Então, Deus permitiu ali que Moisés escrevesse esta carta de separação por causa da dureza, porque os homens já não queriam mais obedecer os mandamentos, não queria mais ficar junto, devido a algumas coisas, né? Então Deus permitiu, mas a lei continua sendo lei, né? E Jesus fala, né, que na criação Deus criou o homem e a mulher, e para eles se unir, porque dois seria uma só carne. E mesmo tendo toda essa lei, os homens queriam se divorciar para casar novamente, por qualquer coisa, né? Então Jesus está falando ali, não, calma, não é assim. O Senhor, nosso Pai, deixou essa lei por causa da dureza do coração do homem, porque o homem não aceitava. O homem não aceitava, né? Ficar junto com a mulher depois que ela traísse, ou a mulher não aceitava ficar junto com o homem depois que traísse. Então Deus permitiu, pela dureza do coração, até hoje, isso significa a mesma coisa. Se há perdão, há reconciliação. Então entenda, aqui está dizendo que não era para se separar, não é porque essa carta foi feita que é para seguir, mas pela dureza do coração, porque nós muitas vezes não aceitamos, nós não perdoamos verdadeiramente, né? Como diz, né? Eu posso perdoar, mas cada um para o seu lado. Então, o Senhor Jesus está explicando. E mais tarde ele começa ali, os discípulos começam a indagar, né? Ele perguntar. Então ele explicou tudo. Todo homem que se separar da sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E da mesma maneira, se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Então, Jesus estava dizendo, errado é, só foi feita essa carta por causa da dureza do vosso coração. Mas se há perdão, se há reconciliação, né? Se há ali reconciliação, continua-se o casamento. Então, se nós amolecermos os nossos corações
continuará um casamento. Então Jesus está falando, né? Muitas vezes o que vocês esperam de Deus depende de vocês, depende da dureza do coração de vocês. Então, que haja perdão verdadeiro. Era isso que Jesus estava dizendo, né? Que haja perdão verdadeiro. Então era sobre isso. Quando ali havia muitas brigas entre casais, né? Já depois, né, nessa época de Jesus aqui, havia muitas brigas e por qualquer coisa eles queriam se divorciar. E aí este homem chega até Jesus e fala, né? O que lhe ordenou Moisés? Ele pergunta, né? Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e para colocá-lo à prova questionou: é permitido o homem separar da sua esposa? Aí Jesus fala para ele, né? Inquiriu Jesus: o que lhe ordenou Moisés? E ele replica: Moisés permitiu que o homem desse à mulher uma carta de divórcio e a mandasse para ir embora. Então ele está dizendo que Moisés permitiu isso. E não foi assim. Não foi assim. Aí Jesus começa a ensinar para ele: calma aí, não é assim. Esclareceu-lhe Jesus: Moisés vos deixou escrito uma lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio, Deus criou e o fez homem e mulher. Então, foi deixado esta lei por causa da dureza do coração. Mas eles queriam, já nessa época de Jesus, separar por qualquer coisa, como hoje, no nosso tempo, né? E Jesus está falando: não, não é assim, calma. Onde há perdão, há reconciliação. Então, Jesus estava dizendo, né, que nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar. Assim como Jesus perdoou, entenda. Mas aqueles que fazem propositalmente é diferente, né? Por quê? Porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar deles. E mesmo aqueles que cometem pecado, né? E depois tem o que colher, né? Porque a palavra nos ensina que o que nós plantarmos, nós também colheremos. Então nós temos que tomar cuidado com o que estamos plantando. Então é sobre isso que o Senhor está nos ensinando. É sobre perdão, é sobre entendimento, para nós fortalecer o espírito e matar a carne. Como nós conseguimos isso? Porque no casamento há muitas brigas, há muitas coisas que o inimigo entra sim para questionar, para atrapalhar, para poder haver que haja separação, né? Mas nós conseguimos vencer em Cristo. Em Cristo. Porque nós temos que amar. O homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Só que o amor da mulher é diferente, né? O amor da mulher, ela mostra em cuidado, em afeto. Mas o homem, Deus mandou amar como ama a igreja. Então foi um mandamento de Deus para o homem, né? Então, muitas vezes, muitos homens acham que não se sente amado porque a mulher, ela é mais para cuidar, né? E ela muitas vezes demonstra o amor cuidando, zelando. Essa é a forma da mulher demonstrar amor. E então, Jesus está ensinando que não haja separação. Que não haja, porque Deus criou homem e mulher e uniu eles desde o Jardim do Éden. Então era isso o ensinamento, né? Então que hoje nós possamos tentar se consertar, tentar se reconciliar um com os outros, né? Um com o outro, para que não haja separação, porque o inimigo entra para destruir e aonde ele entra, se nós não fecharmos a brecha, ele destrói. Ele destrói. Só que ele quer destruir não é um casamento. Ele quer destruir uma geração. Ele quer destruir a sua geração que Deus te deu. Ele quer destruir o que Deus colocou nas suas mãos. É o propósito de vida. É um propósito de gerações que tem. Não é sobre mim, não é sobre o meu esposo, mas é sobre minha descendência. E é isso que o inimigo não suporta. Ele quer destruir a nossa descendência. Então tome cuidado, vigiai para não cair em tentação. Orai e vigiai, porque nós temos que estar em oração. Porque o inimigo ele quer destruir uma descendência inteira. Ele não quer destruir só a sua vida, não.
E então nós temos que vigiar nisso, tomar cuidado, estarmos atentos. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.